Se você poupar apenas R$17 por dia, economizar com aquelas assinaturas que você não usa, Disney, Prime Video, Netflix, HBO, cortar fora aquele cafezinho com misto quente, resistir àquela tentação de pedir todo final de semana uma pizza, ao invés disso, investir por 30 anos com retorno anual de 10%, você chegaria nos tão sonhados R$1 milhão. Já compartilhei essas ideias em diversos vídeos aqui no canal e eu tô nessa mesma caminhada. Eu invisto meu dinheiro com diversificação, com um risco mínimo até um risco maior, usando sempre uma margem de segurança para não expor todos os ovos em uma única cesta. Muitas pessoas se surpreendem quando a gente fala que ao economizar uma pequena quantidade mensalmente, durante alguns anos pode virar uma grande fortuna. Eu já mostrei diversos investimentos que eu já fiz aqui no canal, e se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não está entendendo o que eu estou falando, eu tenho 2 vídeos perfeitos para quem realmente não entende sobre investimentos. E mesmo que com seu dinheiro parado lá na conta, ele vai render. Bom, eu não sou analista financeiro, isso não é uma recomendação de compra e nem de venda, eu estou apenas compartilhando o conhecimento que eu tenho. Bom, quero te fazer um desafio de 1 ano. Comece a investir hoje, nem que seja R$5 por dia, o mínimo que você puder. Primeiro, escolha uma corretora que seja fácil de investir. Quando a gente investe em renda fixa, tem alguns títulos que a gente só tem acesso naquela mesma corretora. Por exemplo, se tiver um cofrinho interessante lá no PicPay e você investir nesse cofrinho, o seu dinheiro vai ficar lá no PicPay. Se tiver um bom CDB com um bom rendimento lá no Sofisa Direto, eu vou ter um cadastro e o meu investimento vai ficar lá no Sofisa Direto. Por isso que é normal ter diversos investimentos em várias corretoras ou bancos na renda fixa. Alguns investimentos têm rentabilidades melhores do que outros em certas corretoras. Agora, se você vai começar a investir em ações ou fundos imobiliários, é muito mais tranquilo. Você pode começar pelo Nubank. É bem fácil de entender a interface do aplicativo e muito fácil de investir por aqui. E mesmo que você queira mudar para outra corretora, é muito fácil. Basta você pedir a portabilidade. O seu dinheiro não está exatamente na Nubank. Ele está lá na B3. Ele está vinculado no seu CPF. Então não tem como você errar a escolha da corretora ou do banco que você vai começar a investir. Você pode começar por uma e mudar sempre que você quiser. O seu dinheiro sempre vai continuar investido. Ele só vai mudar o local que você está enxergando ele. Eu já fiz portabilidade uma vez, é bem simples e tranquilo. Diferente da renda fixa, os valores da renda variável, das ações, fundos imobiliários, eles sempre vão ser o mesmo. Por exemplo, eu gosto de acompanhar os meus ativos aqui pelo Google Finance. Então, se eu tô vendo aqui o valor de uma ação, quando eu for lá na minha corretora aportar nesse ativo, ele vai estar muito próximo. Ele vai estar alguns segundos de diferença e vai alterar bem pouquinho o valor. Segundo passo, é muito importante ter um controle dos seus investimentos. Por isso que todo investidor tem um aplicativo, um programa, uma planilha ou um site para conseguir controlar de um único lugar. Eu tenho planilha, eu também gosto de controlar pelo site. Se você for ter uma planilha, eu acho importante que essa planilha seja feita por você. Porque se a sua planilha tiver um erro em uma fórmula, ela vai virar uma bagunça e você não vai saber identificar onde está. Muitas pessoas usam o site do Investidor 10, ele é bem fácil e prático de usar. Bom, por exemplo, eu adquiri esse CDB aqui, ó, lá no Sofisa Direto. Já essas ETFs aqui, eu investi lá pela Nubank. Só que tá tudo aqui, é muito mais fácil de controlar. O site é grátis, se você já tem algum investimento, é só você fazer o login e o cadastro aqui no site. E aí ele vai te mostrar tudo em tempo real. Ele vai mostrar aqui, ó, ações na aba de ações, fundos imobiliários na aba de fundos imobiliários, criptomoedas na aba de criptomoedas, ETF na aba de ETF, renda fixa na aba de renda fixa. 3. Defina um objetivo para sua carteira. Eu já vi diversos canais aqui no YouTube que eles são específicos. Já vi canal que investe só em fundos imobiliários, já vi canal que investe só em ações, que investe só em criptomoedas, que investe só em renda fixa. Cada investimento ele tem um objetivo diferente. A renda fixa, por exemplo, ela vai te trazer crescimento e segurança. Fundos imobiliários, por exemplo, ele vai te trazer uma renda mensal. Você vai receber parte do lucro da empresa todos os meses na sua conta. Já as ações, ela também vai te dar um rendimento mensal, só que é menor do que os fundos imobiliários. Só que as ações, ela não paga todos os meses, só que o crescimento das ações é muito maior do que os fundos imobiliários. Já o Bitcoin, ele tem uma alta valorização, mas ele tem um risco muito alto. Esse investimento ele pode te dar um bom retorno, só que ele é muito volátil. Do mesmo jeito que ele sobe, ele cai a qualquer momento. E se você fizer o saque no momento que ele cai, você vai estar assumindo o seu prejuízo. De fato, esse investimento não é para qualquer pessoa. Eu gosto mais de diversificar, de ter um pouquinho de cada um. Aí você deve estar se perguntando, mas Michael, por que você não pega todo o seu dinheiro e coloca na onde está pagando mais?
Na verdade, não é bem assim que funcionam os investimentos. A gente precisa de segurança. Do mesmo jeito que tem risco, se a gente diversificar o nosso patrimônio, a gente ainda assim vai estar participando desse risco, mas a gente vai estar tendo uma melhor rentabilidade. E diversificando, a gente vai diminuir um pouco mais esse risco. De fato, de todos esses investimentos que eu citei, os fundos imobiliários são muito atraentes. Hoje em dia tem centenas de vídeos aqui no YouTube mostrando comparações, ganhos de mais de 1% ao mês, ele paga mensalmente, e isso é o que a maioria das pessoas quer no curto prazo. É como se aquele dividendo que cai na conta todos os meses fosse uma aprovação de que você está investindo certo. Mas a gente precisa ter muito cuidado, nem todo fundo imobiliário ele é bom. Hoje eu jamais começaria a investir em fundos imobiliários e ações sem antes ter conhecimento de renda fixa. É muito importante que você tenha metas na sua carteira, divida a sua carteira. Começa ali com 100% em renda fixa, depois você coloca 10% em renda variável, um pouquinho em fundos imobiliários, um pouquinho em ações, e aí você vai aumentando essa porcentagem, até você se sentir confortável para correr um pouquinho mais de risco. Todos esses investimentos que a gente está falando aqui dá para começar com pouco. Também dá para investir de forma segura, mas é muito importante a gente começar pelo básico. Para a gente começar a correr, a gente precisa começar a andar. Mas não se assusta não, é muito mais simples do que parece. Só tô falando isso para você tomar um pouco mais de cuidado quando você for escolher cada ativo. Então não adianta você escolher o melhor ativo daquele momento. Você tem que escolher de forma inteligente para o longo prazo. O que eu faria se eu estivesse começando de novo? Zero investimentos. Eu faria exatamente o que eu fiz no passado. Eu começaria realmente pela renda fixa, só que dessa vez eu não ficaria tanto tempo na renda fixa. Eu demorei muitos anos para mim começar a investir em renda variável. Na verdade, eu fui no meu time. Foi quando eu me senti confiante para dar um passo de cada vez. Basicamente, eu entrei em renda variável mais ou menos em 2022, 2023. E lá nesse comecinho eu cometi bastante erro. Eu escolhi várias ações de crescimento, com promessas de potencial em valorização. Escolhi vários fundos imobiliários ruins que pagavam muito, mas na verdade tinha muito risco embutido. Isso me fez perder um pouco de dinheiro, mas hoje eu já me recuperei e aprendi bastante com esses erros. Agora o meu estilo de carteira mudou, eu tenho outro foco e com certeza é no longo prazo. Eu comentei em outro vídeo sobre a minha nova divisão de carteira. Atualmente eu coloquei as minhas metas em 30% em ações, 20% fundos imobiliários, 20% em ETFs, 20% em renda fixa e 10% em bitcoins. Essas metas eu ainda não bati, eu tô ajustando uma por uma. Atualmente tem algumas coisas que estão subindo muito e tá puxando essa porcentagem para cima, então fica muito difícil de equilibrar. Essas metas são só para mim não perder o controle nos aportes. E assim eu coloco menos a minha carteira em risco. Comenta aí quais porcentagens que a sua carteira está dividida. O foco da sua carteira está em crescimento ou está em dividendos? Atualmente, como vocês podem ver, a minha carteira não está focada 100% em dividendos. Não é uma coisa muito importante para mim nesse momento, até porque eu não vou me aposentar agora. É importante para mim reinvestir os dividendos e potencializar um pouco mais o meu aporte, mas eu também quero ver as empresas ter um bom crescimento. Hoje eu já recebo mais de R$1.000 no mês, na verdade. Se a gente for parar para ver, ó, em outubro eu recebi R$1.200, em novembro, que é o mês atual agora, mas esse valor aqui ele vai passar de mais de R$1.300. Mas se a gente olhar aqui na média, eu vou receber mensalmente aqui em média R$1.600 e ainda falta novembro e dezembro para a gente ver se realmente essa meta vai ficar nisso, se ela vai realmente aumentar. Com certeza ela vai aumentar, né? Eu acredito que esse ano aqui deve fechar com pelo menos em média de R$1.700. Bom, esses valores eles sempre são reaportados mensalmente, eu não tiro R$1. Nem sempre é aportado nas mesmas ações e fundos imobiliários que me pagaram. Na grande maioria das vezes eu compro o que está em oportunidade, na grande maioria das vezes. Apesar do mercado estar muito em alta ultimamente, ações brasileiras nas máximas, ações americanas nas máximas, fundos imobiliários muito caro. Esse finalzinho de ano vai ter o 13º, eu continuo aportando devagarzinho, mas eu também estou fazendo um caixa. Esse mês tem o resultado do balanço de muitas empresas, a gente está aguardando aí para ver se vai ter algumas oportunidades no mercado. Bom, como vocês podem ver, não estou aqui para vender curso, comenta aí se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa o like aí para fortalecer, deixa nos comentários aí de qual cidade que você está falando, qual que é a porcentagem da sua carteira, interage comigo aí, e é isso, te vejo no próximo vídeo, valeu, fui!